Em pé sentado. Obrigado, amigos. Fé a vítimas da fome. Antes de passar a palavra ao editor, como devem, eu estou aqui todo. Eu não trouxe o Babete, era para ter trazido, porque de facto, estes dois atores que estão ali escondidos é que são de facto a essência deste livro. Porque corresponde a um espetáculo que foi realizado no dia 5 de outubro aqui nos Bombeiros e numa perspectiva de ali a nossa amiga Filipa Eleutério, na altura tinha 16 anos, que virou-se para o irmão e disse assim: eu queria fazer uma contracena. Tudo bem, vamos falar com o Lobo. O Lobo arranja um texto muito giro para eles sobre a loucura. Como devem calcular, uma menina de 16 anos a contracenar com um animal de palco como ele é, e digo isso não de forma gratuita, digo porque ele é de facto um excelente ator, seja, enfim, tem a sua ossatura, tem possivelmente balizado em determinadas coisas, como qualquer ator que anda aqui ao centro da Terra. Mas é um ator versátil, é um ator criativo. E nada melhor do que dois irmãos, o mais velho, ajudá-la na contracena. Porque isto tem a ver com o evento que nós temos. Para além do teatro regular, temos um evento que é a preparação do ator, parafraseando o Stanislavski. O ator pode ser preparado de duas formas. Em casa, na casa de banho, no seu mundo fechado, pode também ser inserido numa ação de expressão corporal, mas entre aquilo que é o que eu gostava de ser e aquilo que eu vou experimentar num exercício de teatro é sempre redutor, é sempre limitado. Se não passar para o palco. E é no palco que a magia acontece, é no palco que nós tiramos todas as ilusões ou desilusões e dizemos assim: eu quero fazer teatro, vale a pena, porque o teatro, a dinâmica do teatro, a forma como o ator aborda o texto, como o constrói no seu cérebro, porque eu digo sempre, eu tenho um binómio que me orienta ao longo destes anos, que a intuação é determinada pela intenção. Por isso é que nós vemos que os atores já estão a interpretar antes da intenção e daí serem atores estereotipados, limitados. Não. A intenção é qualquer coisa de mental, de cerebral e por isso é esta componente que vai determinar a intuação, ou seja, a prestação do ator em palco. Posto isto, para não me alongar mais, eles fizeram um espetáculo, o Gustavo gostou imenso e desafiou-me, disse que gostava de ver, desculpem a redundância, gostava de ver este texto editado. E como nós temos boas relações com a Calçada das Letras, porque não é a primeira experiência que temos, tivemos-la na poesia, e é agora com esta peça eles irão abrir uma coleção de teatro, que é o Caos Cénico, onde qualquer um de vós que tenha um texto de teatro está pronto a editar. É uma questão de negociarem com eles, ou nas condições que nós negociamos, sempre apoiado, como eu tenho feito até aqui, nas parcerias. E está aqui o nosso mecenas, ex-presidente da Junta de Freguesia, que eu e o Zé, todos nós admiramos, porque não se limitou a fazer só folclore. Há presidentes que só fazem folclore. Também percebeu a importância do que é o teatro intimista, do que são as ações intimistas, do que é realizar uma dramaturgia em prol do pensamento, mas um pensamento dialético, plural, livre, não encastrado, não enclausurado em doutrinas. E isso foi o que aconteceu há muitos anos. Daí aquela monta de livros. Eu não quero que vocês mexam ali, que aquilo é património meu. E aí daquele mexer, o gajo que mexer ali, de certeza absoluta, não vai comer pastéis de Marianita ali à salsa. Pronto.
está aberta uma janela para outros autores. E isso é que é a minha grande satisfação. Mas, só para rematar, e eu disse, tudo bem, vais editar um livro com 35 páginas, porque isto é um espetáculo de 1 hora, e uma coisa é a dimensão teatral, o tempo teatral, é o tempo, digamos, tridimensional do teatro, e outra coisa é a leitura. É a leitura, é o texto físico em livro, não é qualquer coisa diferente. É uma coisa que se perpetua, pensamos nós. É um legado que fica para as gerações vindouras. E assim sendo, juntei a isto a história que o Zé vai contar sobre o livro, sobre a peça, enquanto eu faço, digamos, a transversalidade de que este livro é rico. Depois vocês, eu não digo mais, vão ler. Agora só tenho que cumprir o protocolo. Eu peço desculpa por estar a furar o protocolo, mas estávamos à espera da Presidente da Junta de Freguesia de Queluz. A senhora prometeu que vinha, não veio, mas está aqui o seu representante. E eu só quero dizer isto, agradecimentos. De um modo transversal, quero deixar patente nesta página, eu digo nesta página porque na altura eu estava a pensar que só escrevi uma página, não é? Mas deu 2 páginas. De modo transversal, quero deixar patente nestas páginas o meu profundo agradecimento a todos aqueles que, direta e indiretamente, contribuíram para a leitura deste projeto editorial que hoje a editora Calçada das Letras ousadamente acaba de dar à estampa, já que com a edição desta peça se inaugura uma coleção de teatro colmatando, por um lado, uma lacuna do catálogo desta empresa livreira e, por outro, permitindo a possibilidade de outros autores / dramaturgos editarem os seus trabalhos em condições análogas ou não, ou à do texto Viagem para Além do Burgo. Posto isto, agradeço à Associação Humanitária dos Bombeiros de Queluz o apoio substantivo prestado a este projeto, nomeadamente ao Presidente da Direção, Sr. Ramiro Ramos, e ao Vice-Presidente da Área Cultural, Sr. Gustavo Estevães, por serem os impulsionadores da ideia, deixando-nos entender que o teatro, enquanto espetáculo vivo e visto in loco, pertence ao domínio do efêmero, como a imagem romântica do ego. O que já não acontece enquanto obra editada, porque, pelo menos, esta permanecerá no universo do leitor com um testemunho de escrita cênica física. Faço ainda questão de tomar este meu agradecimento e torná-lo extensivo ao Sr. António Silva, vogal, que está ali à porta, bem como aos demais corpos sociais desta nova instituição de Queluz. Mas também ao Dr. Henrique Madeira, poeta e dramaturgo, que acedeu ao meu pedido de modo a incluir no capítulo memorial de um texto dramático a abordagem dramatúrgica que eu fizera em tempos sobre a sua peça Não Quero Chegar Tarde, com o objetivo primacial de estabelecer similitudes e pontos de intertextualidade entre os 2 textos. Mas o mesmo se verifica em relação à abertura do Dr. Porfírio Lopes, porque este meu trabalho também faz referência à sua encenação ao publicar uma foto da peça do Henrique Madeira com os atores Carlos Vicente e João Couto, do grupo Teatro Passagem de Nido. Ela anda para aí, não é? Olá, ainda estás cá. E ainda agradecer ao Dr. Jorge Pité, como está o Sr. Jorge Pité, encenador do grupo Teatro Dançando, pelas relações relatadas ao longo desta edição. É que ao longo desta edição vocês vão levar com o Pité. Ao Dr. José Baião Santos, desta feita na qualidade de apresentador do lançamento do livro. É que o Zé é dos mais transversais de todos. O Zé fez a personagem, depois fez uma encenação em 2006 e hoje, desgraçadamente, coitado, tem que apresentar a obra. Querem coisa mais transversal? Impossível. Mas o Zé é um excelente pensador. Não é? E um excelente orador. Qual? Acreditem que é. Agora, a doutora Inês Louro Vicente, pela revisão do texto teatral que muito lhe agradou. Obrigado, doutor Luís Guilherme e tal. Obrigado, cara. Pronto, ao autor Tiago Eleutério e à formanda Filipe Eleutério, pela forma empenhada
Empenhada foi ao princípio, não foi? Empenhada e criativa com que deram corpo ao laboratório de palco. Aos nossos colaboradores e companheiros Luís Fazeza, sonoplasta e luminotécnico, José Cavalhosa contra-regra, e por último, à fotógrafa Maria Lamas, que visualmente nos faz viajar para além dos muros da nossa existência através da sua arte. Olá! É aquela menina que andava ali a tirar fotografias, punha-se à frente, punha-se atrás, subia ao escadote, etc. Num plano mais institucional, quero agradecer o apoio prestado a esta obra pelas seguintes autarquias: União das Freguesias de Queluz e Belas e União das Freguesias de Massamá e Montabrão, 21 de Abril de 2018, Queluz. Foi um prazer ter falado convosco. Até já. Até já. Então, muito boa tarde a todos. Em nome da editora Calçada das Letras, quero agradecer a vossa presença. Quero agradecer também ao Fernando Lobo, que já avançou aqui nas apresentações, nos agradecimentos, portanto também eu vou avançar também. Ao Gustavo Stevens, que nos deu aqui um grande apoio, aqui da Associação Humanitária dos Bombeiros, foi um grande apoio aqui à editora Calçada das Letras. Ao Dr. José Baião Santos, à União das Freguesias de Queluz, Belas e de Massamá Montabrão, que nos apoiaram aqui na edição do livro. E como o Fernando Lobo há bocado realçou, nós estamos abertos a todas as pessoas que nos queiram contactar e fazer algumas propostas para a edição de livros. E no caso desta coleção, iniciamos com o Fernando Lobo. Todas as propostas serão bem aceitas e nós vamos receber com agrado. Portanto, da minha parte, pronto, quero agradecer mais uma vez e vou passar a palavra ao Gustavo Stevens. Mas antes de passares a palavra, tens que chamar a atenção daquele senhor que está ali com umas barbas muito giras, pelo excelente trabalho que ele fez. Eu também um agradecimento especial ao Simeão, que fez aqui um trabalho espetacular da paginação. Da paginação. E nas fotos, foi aqui um trabalho excepcional, está aqui com as fotos, está bom? Nesta categoria. Fez aqui uma limpeza espetacular. Quem quiser tem que comprar os fotos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vou passar a palavra ao Gustavo. Boa tarde à mesa, boa tarde aos companheiros. Em nome da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz, quero agradecer a presença de todos. O nosso Presidente, por impossibilidade de calendário, não pode estar presente, pediu-me para representar. Portanto, espero que desfrutem da obra elaborada pelo Lobo, com o apoio da Calçada das Letras. É um projeto que foi integrado no projeto cultural Mais Rios da Associação. Foi aprovado em Assembleia Geral, portanto, nós, com as nossas poucas possibilidades financeiras que temos, também tentamos, junto das autarquias da cidade, o apoio necessário para a feitura do livro. Espero que, eu pelo menos foi aquilo que eu me desfolhei, acho que o livro vale a pena e acho que também vale a pena a presença vossa. Muito obrigado em nome da Associação. Antes de darmos a palavra ao Zé, como o livro abre com um poema, e a Elsa Noronha, para mim, para o Zé, para o Porfírio, para quem com ela convive, é uma excelente dizedora. E é com muito prazer que eu gostava que ela lesse aqui o poema. É agora, já? É agora. Ou queres para o fim? Melhor agora. Agora, fica agora. Agora já é levantar. Ajuda-me. É abrir com chave. Vamos embora, vá. É abrir com chave de ouro. Como se costuma dizer. Enquanto ela não diz o poema e se prepara, eu quero só dar aqui um apontamento em rodapé. O Benjamin Monteiro, quer se queira que não está ligado a esta obra, ao texto, porque é justamente, ele termina, esta experiência terminou em 1987 na Sociedade Portuguesa de Autores,
e ele na altura era o dinamizador da ação cultural e teatral de Spa, e com muito orgulho fomos lá representar, fizemos uma semana, qualquer coisa de apresentação, e a Spa está aqui referida também. E obrigado por aquela oportunidade. Muito obrigado. Estás a ver? É o eco. Obrigado. Força. Noronha. É este ou é este? Não, o outro é o teu repertório. Sabe? Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite de Fernando Lobo. Não estou assim muito bem, mas como falo com a boca e não com as mãos, não é? Queimei a mão, estive no hospital 12 dias, enfim. De Fernando Lobo, Anfiteatro de Pedra. Em teatro, na consciência do protesto, o todo não é mais que tudo o resto, porque tudo se aniquila, tudo se abandona, tudo se aquilata, tudo se questiona, todo o verniz estala, porque tudo se abate, tudo se afunila, tudo se debate, tudo se molda como argila, e o tudo faz parte de um todo em nome da arte. Quer estejamos na primeira fila ou na última fila, ou metaforicamente possuídos pelo ditirambo, a imaginar o nascer do ator Algures num teatro de campo sem subsídio nem mochila. E pronto, tem a palavra, eu ia dizer neste Patlano, tem a palavra do Dr. José Baião Santos. Pois, é a parte mais extensa e talvez até mais maçuda desta sessão, que se pretende de uma certa celebração do que temos aqui. Temos aqui um livro de teatro. E eu começo por agradecer aqui ao companheiro Lobo este convite, e à editora também, mas principalmente ao Lobo, este convite para estar aqui um bocado a fazer de anfitrião deste trabalho. Anfitrião deste trabalho. Tu já acolheste muito bem, como é teu apanágio, com essa boa disposição, sentido de humor e savoir-faire, aqui os nossos amigos, os nossos companheiros, alguns deles com quem também já trabalhei mais alto. Companheiros destas modalidades, do teatro, da poesia, da música e também do trabalho que está por trás disto. Os autárquicos, aqui a direção. E neste caso temos aqui um outro elemento que é a editora. Enfim, o Lobo, quando falou comigo, até punha 2 nomes em cima da mesa para apresentar o livro, com a sua costumada ironia, e eu disse-lhe, mas tens aí o nome certo para fazer isso, pá. Só que se calhar ele não tem disponibilidade para o fazer, mas pronto, se ele não tiver, então eu farei. Porque esta apresentação, para mim, por um lado, é-me absolutamente, melhor, absolutamente não direi, é um termo um bocado excessivo, mas é de certa forma, ou tem alguma facilidade, ou é relativamente fácil fazer este trabalho, porquanto eu também dei nesta história que aqui está, como vocês, se não leram, irão ter a oportunidade de ler, e eu, mais à frente, falarei sobre alguns elementos. Eu fiz parte, eu fui um dos protagonistas desta história, com modestos contributos, obviamente, mas eu também faço parte desta história. E, portanto, nesse aspecto, possivelmente com uma certa empatia, seu distanciamento, por vezes necessário, que subjaz
este tipo de ato, enfim, tem que apresentar de forma clara e objetiva um trabalho que aqui está, não tanto dar a minha opinião, o meu veredito sobre o mesmo, que é obviamente positivo, que é obviamente que vai no sentido de dizer que temos aqui uma excelente obra, no seu conjunto, mas, digamos, com a facilidade que surge de falarmos, inclusive, de coisas que nós vivemos. Mas, se isso é verdade, por outro lado, tem aqui sempre um senão, como tudo na vida. É que, de certa forma, também se tem sido protagonista, eu vou ser um bocado sindicado por mim próprio em relação àquilo que aqui fiz. Digo apenas sindicado porque eu vou falar um pouco do que aqui se passa na história deste livro. Não vou, obviamente, reinterpretar-me ou interpretar as interpretações de outros amigos que, ao longo da história desta peça, contribuíram, enfim, para que ela fosse uma realidade teatral, não apenas um texto, ainda que seja um texto muito bom, um texto com imensas potencialidades, mas um texto de teatro aspira a subir ao palco, regra geral. É nesse sentido que o dramaturgo trabalha. Aliás, muitas vezes o próprio dramaturgo é ele encenador, é ele ator, e, portanto, quando escreve está um pouco a antecipar aquilo que possa vir a acontecer em palco. Esta obra tem aqui, e esse vai ser, digamos, o esquema da minha apresentação, vai ser assim uma apresentação informal, ao correr da pena. Estão aqui uma série de apontamentos, uma série de interrogações, sobretudo. Esta é uma peça que, se calhar, e até por aquilo que eu vou dizer, vos vai deixar a impressão que não é ingovernável, porque nos deixa muitas interrogações. Mas interrogações em teatro, como na vida, são boas, são necessárias. O que é preciso é não baixar os braços perante elas. O que é preciso é, no caso de uma montagem de uma peça, chegar a uma solução, encontrar uma solução. E eu, quando montei esta peça e quando fui ator na mesma, foi isso que eu assisti. Acabada a peça, apresentada ao espectador, disse: então, essa é a solução da peça. Não sei se será, mas esta foi a solução possível, aquela que se encontrou, aquela que, em resultado de uma certa dialética, de análise, de construção, de confronto, porque há confronto, um confronto saudável, útil, necessário, em face disso é o que resultou, é o que foi possível construir. Aliás, às páginas tantas diz-se aqui que este é uma peça, não é inacabada. Há alguém que diz, salvo Europité, que é uma peça em construção. Mas todas as peças estão em construção. Porque, tanto por banda do autor, como sobretudo por banda daqueles que pegam nelas e que as levam à cena, mostram que aquele trabalho, aquela história, aquela narrativa, está de facto em construção. E esta é um exemplo disso. É um bom exemplo disso. Este livro aqui, porque hoje vos vou dizer, digamos aqui, para o que interessa, tem duas partes importantes e que eu irei ressaltar e que, digamos, preencherão o que eu hoje vos terei para apresentar dentro de um tempo razoável, mas que espero não seja excessivo nem maçador. Porque já se percebeu que depois desta apresentação temos aí uns pastelinhos apetitosos, portanto, já houve quem passasse a língua pelos lábios, não é? Digamos, e está, digamos, um bocado desejoso depois de ouvir aqui algo que é importante para a história do teatro, ir, digamos, tratar de outras artes comestíveis. Estes são alimentos do espírito, da mente, da cultura, e pronto. E depois, como acontece também aqui na peça, às páginas tantas, as personagens têm que parar para comer, nem que sejam pássaros vivos ou coisa que o valha.
que repugna à outra personagem. Mas, portanto, duas partes interessa aqui considerar, e vocês quando lerem, enfim, penso que se são de deparar com isso. Uma parte do livro que é a história desta peça, a história escrita, a história por imagens, a história das montagens, obviamente, e a história de uma dramaturgia, obviamente que, e a própria história do autor, quer dizer, a relação do autor com esta peça. Digamos, é importante ver isso. Obviamente que estas histórias são contadas de forma um pouco sumária, como é evidente. Não haveria hipótese num livro que tem 100 e poucas páginas, ou nem 100 e poucas, contar muito mais coisas e que seriam importantes, mas, de qualquer das formas, isto também tem o seu tempo, também tem os seus custos, também tem a sua economia e, portanto, o autor, o Fernando Lobo, trouxe para aqui, dá-vos a vocês coisas que não conheciam. Como já perceberam, eu conheço muitas, porque estive por dentro, mas para vocês que estão por fora, vão conhecer um pouco o essencial daquilo, e eu vou aqui um bocado repisar isto, assim, muito sumariamente, do que foi a vida desta peça. Quer a vida exterior, a vida pública da peça, quer a vida interior, a vida que, digamos, o autor viveu com a peça. E é uma vida mais íntima, mais reservada. Depois temos a parte essencial do livro, ainda que ocupe qualquer coisa como da página 21 à 55, se os meus cálculos não estão errados. Portanto, é o texto da peça propriamente dito, o texto na íntegra. E assim sendo, eu passaria um bocado à estrutura do livro, dizendo que, e olhando ao índice, portanto, o livro abre aqui com o poema que foi dito há pouco, Anfiteatro de Pedra. Depois há uma referência ao trabalho do Laboratório de Palco, que foi a encenação que foi levada a cabo ano passado e que eu não tive qualquer colaboração neste trabalho, nem malogradamente tive a oportunidade de assistir à representação. Não sei quantas representações houve, mas aqui temos algumas referências no livro relativamente a este trabalho e temos, sobretudo, uma bela e relativamente extensa, enfim, dado a dimensão da obra, reportagem fotográfica que diz-nos alguma coisa sobre a construção da peça, mas, como é óbvio, não é suficiente para a gente ver a peça. Por aqui imagina-se um pouco a peça, mas não se vê a peça, porque teatro não é apenas imagem estática, é mais imagens em movimento, é ritmo, é dicção, é intencionalidade, como o Lobo dizia há pouco, e, portanto, por aí, enfim, não chega lá, mas sem dúvida, esta galeria de fotos da Mariana Lamas é muito importante, tem imagens muito significativas do trabalho. Depois o Lobo, e muito bem, faz aqui um memorial do texto dramático e até diz que para que a memória não morra solteira. Normalmente quem não morre solteira é a culpa, mas ele preocupou-se, e bem, que a memória não se apagasse. Não por uma questão de morrer solteira, mas por uma questão de que há factos que na história desta peça, e uma vez que é a primeira vez que ela vem a público, não é? Como texto, vai estar nas estantes, quer das livrarias, quer das bibliotecas, quer em vossas casas, e, portanto, ele achou muito bem, faz aqui um apanhado dessa história. Desse memorial é bastante extenso, eu irei passar muito rapidamente sobre o mesmo. Depois tem uma outra parte que é os cadernos de suporte do evento, não é? Tem um poema, o poema Embrião, que fez parte do programa da montagem que eu fiz em 2006, exatamente. Lá está, para que a memória não fique solteira, é melhor olhar à cábula, porque 2006. O Lobo entendeu também juntar aqui neste historial um prólogo que foi concebido nessa montagem de 2016,
porque essa montagem teve características muito próprias, enfim, como seria muito natural, cada montagem tem parte de uma determinada leitura, e aí foi feita uma montagem a partir do texto original que desencadeou uma determinada ação essa que começava inclusivamente antes do público entrar na sala. Aliás, até se dizia no cartaz que o espetáculo começa 10 minutos antes da hora. E efetivamente começava. O público estava ali à porta, aqui da parte de cima, que isto foi estreado aqui neste salão, e os atores já estavam a desenvolver a cena. Mas o facto de não ter assistido àquela parte à porta fechada não lhes fez perder a sequência, nem deixar de perceber o que iria acontecer. E assim foi. Depois, e antes dos agradecimentos que o Lobo leu, há aqui uma parte que o Lobo chama, e se calhar no programa está assim, interseções. Pronto, então ele não chama, ele reproduz. No programa dessa montagem foram divulgados um conjunto de textos que se chamou Interseções, um conjunto de textos que, de alguma forma, não é que explicassem a montagem, mas de alguma forma estiveram presentes nesse trabalho. Estiveram quer na origem, quer nas tais interrogações que se colocavam relativamente a determinadas personagens. Enfim, as personagens não são muitas, mas há uma personagem que, de certa forma, e na minha opinião, é uma personagem intrigante, o que ela seja, o que ela faz. Vamos ver um bocadinho mais à frente alguns tópicos dessa personagem. Enfim, não digo, como dizia há pouco, não para nós aqui hoje, oxalá que sim, mas de qualquer das formas, sairmos com a solução. Eu penso que não é tanto a questão da solução, é a questão de perceber como é que, nomeadamente, esta personagem funciona ao longo da história, ao longo da narrativa, quais as suas funções, e aqui ao além, poder caracterizá-la, dentro do possível. Porque o ator precisa, para levar uma personagem ao palco ou ao tablado, o ator precisa de ter alguns traços dessa personagem mais ou menos definidos, mais ou menos claros, mas o ator precisa de alguns traços. E, portanto, há sempre possibilidade e aqui, neste caso, a peça tem muitos pormenores, muitos elementos de caracterização da personagem. Muitas vezes não é dizendo nas didascálias que a personagem é assim, é fisionómica, tem esta fisionomia, fala desta maneira, canta assim. Não, é por aquilo que a própria personagem vai dizendo. Também se percebe qual é o seu perfil psicológico, físico, ideológico, etc, etc. E, portanto, essas interseções não são mais do que elementos de apoio, de estudo, de contradição, até no sentido de contrariar um pouco alguns elementos da peça, contrariar, enfim, para ajudar a esclarecer, a identificar elementos que permitam ter uma leitura, porque eu, nesta peça e as montagens a que tive acesso, portanto a última não conheço, de facto, ao vermos uma peça, para além de apreciarmos aquilo a forma como se vai desenrolando, por vezes é muito importante para mim, como espectador e até como interveniente, perceber um pouco qual é a linha, qual é a visão, qual é a intenção, qual é o objetivo que, de alguma forma, a partir daquele trabalho, se tem com tudo o que se faz, o que está ali feito. O som, o guarda-roupa, o cenário, as inflexões, os arranjos cênicos, etc, etc. No fim, é preciso a gente perceber que, ou tentar chegar a uma conclusão, ainda que perecível, de que houve o objetivo, a intenção claro e conseguiu-se esse desidrato. Entrando agora propriamente na substância do livro, relativamente ao memorial, enfim, há aqui elementos que, de alguma forma, são importantes para a história da peça, mas também para a compreensão da mesma. Logo a abrir, o Lobo escreve
escreve nestes termos: mas o facto dela, a peça, tal qual os cometas se repetir e replicar-se de quando em quando no universo do espaço cénico, atravessando contextos geracionais distintos e equidistantes, leva-me a crer que o segredo desta adaptabilidade reside na sua estrutura dramática, forma e conteúdo, porque se não deixa prender, amarrar a nenhum tempo histórico, ou seja, Requiem para Sidónio ontem, ou Viagem para além do muro hoje, é um texto de e para todas as épocas. Com esta pequena referência, o Lobo põe o acento tónico e marca um bocadinho a sua intenção com este memorial e com este trabalho. Ou seja, esta peça tem uma história e, possivelmente, a história que hoje podemos contar, e que está aqui neste livro, possivelmente não acaba aqui. Muito provavelmente não sabemos qual será a história da peça. Portanto, e de cada vez que nós, assim como eu hoje estou aqui para falar um pouco da peça, e apesar de, como já vos disse, e repetindo-me, ter estado em muitos destes momentos, em alguns destes momentos, ter participado ativamente, isso não obviou a que eu agora, para estar aqui hoje a falar um pouco com vocês, não tivesse que voltar à peça umas 3 ou 4 vezes. Portanto, por um lado, isso é prova de que aquilo que eu ainda guardava da peça, dir-me a vocês, também por um lado fizeste isso para recordar, mas eu tenho a peça tão presente, aliás, eu cheguei a interpretar a peça, portanto, há partes do texto que eu até os sei ainda, alguns de nós sei de memória, não é? E conheço a sequência. Mas o que é facto é que não fui ver aquilo que eram os apontamentos lá para trás, mas fui ver o que são os apontamentos daqui para a frente. E então, também nesta perspectiva de que isto é um trabalho em continuação, que se renova, como o telefone, também se renova o apito. Silêncio. Como se renova, nada como, e foi isso que eu disse, nada como, lê lá aquilo outra vez, a ver se pensas que lembras tudo, sabes tudo, que estás situado e que não precisas de fazer outra coisa, se não chegar lá, botar uns amigos, agradecimentos, a peça é isto e tal. Não, isso seria um erro. E de facto este texto adverte-nos, e é assim que as coisas acontecem, efetivamente, neste mundo. Portanto, isto marca um pouco, ou marca muito, a sequência. A peça depois teve, em 80-81, na sua primeira versão, o chamado No Hospício, que inicialmente estávamos nós a trabalhar no Centro Cultural Roque Gameiro, nas instalações antigas, ali no bairro da Venteira, na freguesia da Venteira, ali ao pé da igreja. E a peça foi posta em cima da mesa como trabalho do grupo. O grupo, efetivamente, ainda que as opiniões não fossem totalmente concordantes, o grupo aceitou e decidiu levar a peça por diante. E levou. Na altura, um amigo nosso que não está aqui entre nós foi responsável por esse trabalho. E, de facto, e como vocês aqui veem, porque aqui diz, esse trabalho ficou-se apenas, mas este meu apenas é com letras maiúsculas, apenas por um exercício interno de preparação e exploração da interpretação do ator, do trabalho do ator. Mas isto também porque esse amigo, e lembro uma conversa que tive nessa altura com o Lobo, foi à minha casa e disse: Zé, pá, olha, a gente tem que pôr a mão nisto porque aquilo não passa dali, aquilo não anda. E de facto não andava. Mas ainda assim não teve condições para ir ao palco, mas foi um trabalho excelente, interno. E os grupos também têm que fazer e fazem muito deste trabalho interno, por várias razões, que não vale a pena estar a explicar, porque, enfim, não estou também aqui nessa condição para ir tão longe na abordagem do fenómeno teatral. Nem seria a pessoa mais indicada, porque
também nos tempos que correm estou um bocadinho mais afastado desse tipo de leads, mas este texto, que obviamente, e como aqui até se refere, o texto em questão, quer pelas variações comportamentais da personagem central, quer pela linguagem poética, um mais não sei quê de metáforas, tudo isto com hífenes, apresentava-se como um desafio para todos nós, não em termos de montagem de um espetáculo convencional, porque de facto não fomos por aí, mas antes a perfeita noção de que o deveríamos abraçar enquanto exercício interno, desde a análise, debate, à expressão corporal, passando pela colocação, projeção da voz, como ainda à construção das máscaras faciais das personagens híbridas. Portanto, este texto que ainda estava, talvez na sua infância, olhando àquilo que ele hoje é, obviamente, não tinha se calhar a maturidade, como nós, e de certa forma, o Lobo aqui dá a entender, para vir a ser o suporte de um trabalho de palco, um trabalho de público, porque ir para o palco é ir para o público. E, portanto, ficou aí, mas ficaram bons ensinamentos na nossa, aqueles que vivemos isso, e, enfim, o Lobo, de certa maneira, aqui dá uma ideia no livro do que se passou, mas, como eu disse, não é possível ir muito longe na explicitação. Eu passaria aqui um pouco à frente. O Lobo refere aqui um interregno na atividade teatral entre 1887. Este homem é antigo. Tudo isto, como já se percebeu, remonta ao século XIX. Em 1987, aqui estava escrito, eu é que estou já a ficar um bocado disléxico, 2002, em que ele relata aqui um facto importante e que viria a ter consequências, que foi, digamos, o corte de um quadro que dava o nome do Intruso. Eu, por acaso, quando li isto, não me lembrava disto. Vejam lá. Portanto, é mais uma razão para eu ler as coisas, para estar documentado, aliás, como não poderia deixar de ser. E, de facto, o Lobo diz aqui uma coisa interessante. Decidi optar pela supressão do quadro O Intruso, o da Metamorfose. Um quadro alusivo ao trauma da guerra, ganhara quanto a mim, em termos de coerência, isto a peça, portanto, isto eu não li de trás e estou a fazer mal, portanto, a peça com isto ganhou, quanto a mim, em termos de coerência, com a retirada naquele quadro e uns toques, não uns toques, digamos assim, uns acertos, em termos de coerência e equilíbrio de fabulação e, por conseguinte, uma maior consistência do corpo dramático, na medida em que, repetindo-se a loucura de Sidónio, é um conflito fragmentário que se projeta numa outra realidade do seu eu, ou, se quisermos, o conflito profundamente interior e pessoal, como diria Ferdinand Wagner, sobre o personagem Hamlet, na sua obra Teoria e Técnica Teatral. Curiosamente, ou este não quando, ele tirou este quadro, que é o da Metamorfose. Mas esta peça contém uma metamorfose lá mais para a frente. Pois está. Ele tirou uma, a outra que fica, que já iremos falar, tem outro contexto. Não é um trauma de guerra, é até, digamos, uma dificuldade no final da peça. Dificuldade, mas as dificuldades em teatro fazem avançar. Em 2003, 25 de janeiro, vejam esta precisão, nós aqui nesta sala, se não estou a erro, fizemos na sequência de várias sessões de dramaturgia, fizemos nesse dia uma dramaturgia da peça. Dramaturgia, digamos, há alguém que é, digamos, indigitado para preparar a peça e depois apresenta um texto ou apresenta uma exposição oral, não tem que ser um texto necessariamente, e a partir daí gerava-se o debate sobre a peça. Nessa altura, digamos, o orador de serviço era ali o camarada Pité, que fez uma excelente análise da peça e que, à volta da mesa, motivou, digamos, um debate entusiasmante, diversificado e que também não tirou nenhuma solução. Mas tirou muitas ideias sobre a peça. Não tirou solução porque, e como iremos ver mais à frente, até a própria
o próprio enquadramento, digamos assim, a definição de que peça é esta, que espécie de teatro é que está aqui, como irão ver, há várias hipóteses. Mas também todo o debate que está transcrito na íntegra num livro que se expõe, o Lobo tem ali, este aqui. Aqui o Lobo extraiu alguns elementos das nossas intervenções. Estão aqui pelo menos mais dois amigos, o Pité, o Pité já tinha dito, o Porfírio e Eduardo Abrantes, que também participaram nesse debate e que trouxe para a peça bons elementos. Acho que para o autor, para nós também, principalmente para aqueles que vieram a montar a peça. O Lobo fala-vos ainda de um exercício um bocado ao contrário, ou seja, às páginas tantas fizemos uma nova edição, uma segunda edição de dramaturgias, e aí fui eu que o pus, entre aspas, a preparar uma peça que trata de um tema próximo deste, conexo com este da viagem para além do muro, um texto cujo título, um drama cujo título se chama Não Quero Chegar Tarde, aqui da autoria do nosso amigo Fernando Madeira, Henrique Madeira. Esta dislexia está terrível. Também depois de ler esta peça, não é que a peça nos ponha doente, mas cansa-nos um bocadinho. Cansa um bocadinho, não é? É assim, são estas coisas da vida. E então, eu refiro este facto porque, a partir daqui e por aquilo que o Lobo nos relata e que aconteceu na altura, enfim, eu já não tinha bem presente, o Lobo, na análise que fez da peça do Henrique Madeira, vai estabelecer um paralelo com esta peça e, a partir daí, vai dar o impulso a uma nova vida à própria peça, como mais tarde se viria a verificar, inclusivamente com a própria escolha do título. E quem escolhe títulos não escolhe só por uma questão de ficou bem ou ficou mal nestas coisas, escolhe porque o título já está ali com a intenção de apontar para um caminho, como iremos ver. Então, em 2006, em novembro de 2006, lá veio a tal encenação, que enfim, partiu de pressupostos um pouco diferentes daquilo que tinham sido as montagens anteriores. E nessa medida, enfim, deixou inclusivamente o autor, como o Lobo diz aqui, ou para alguns, terá deixado a ideia que depois daquela versão, se calhar mais nada haveria a fazer. Se calhar tínhamos fechado o ciclo da peça. Não é efetivamente aquilo que eu pensei quer na altura, quer hoje, quer em qualquer tempo, que, como já vos disse, uma peça, mesmo que seja do Shakespeare, não está encerrada, continua a estar... Ele já não pode mexer nela, não é? Mas nós podemos mexer e de alguma forma, temos visto, como eu vi recentemente, o Luís Miguel Sintra insurgir-se contra uma versão, se não estou a erro, do Hamlet, feita, creio que no Teatro Ledes de Faro, em que ele achou que, de facto, aquilo rompia com os canos. Portanto, há certas coisas que são intocáveis, ou quase sagradas. E, portanto, mas quem o fez deu-lhe outra continuidade. Claro, não mexeu no texto, mas há várias maneiras de, por vezes, contornar certas dificuldades, ou certos limites que o texto coloca. Há muita possibilidade. O teatro, de facto, tem essa linguagem ou essa ferramentas que permite, por vezes, não deixar as coisas por aí. Eu, relativamente a, uma vez, e como disse o Lobo aqui, este trabalho que foi feito o ano passado é, digamos, o leitmotiv para esta edição, digamos, para esta apresentação. Eu gostava só aqui de salientar alguns aspectos que vêm no livro e que se referem a esse trabalho. Achei curioso, sobretudo, duas coisas.
Há mais, mas duas, enfim, porque tenho que gerir aqui o tempo. Já levo meia hora de discurso e não me queria alongar muito. Mas há aqui um conjunto de textos, e há um texto que eu acho que devem ser salientados, até porque, de alguma forma, caracterizam esse trabalho. Digamos, não são suficientes, mas dão alguns tópicos sobre o mesmo. E então, no programa, o Lobo elencou aqui três citações do psiquiatra Ronald Lang, e diz assim: a loucura não é necessariamente um desmoronamento. Pode também ser um mergulho, pode ser a libertação e a renovação, como pode ser escravatura e morte existencial. Um outro certo: é precisamente nisto que consiste o muro. Intelectualmente, emocionalmente, interpessoalmente, intuitivamente, teoricamente, sistematicamente, isto é muita coisa para a mente, temos de cavar uma passagem nesse muro, mesmo correndo o risco da loucura e da morte, porque é do lado de cá do muro que há risco, falta de segurança, de garantia. E quem conhece a peça está a ver a ligação disto que é aqui dito com a própria peça. Isto até parece que foi feito, como quem diz, por encomenda. Não foi feito por encomenda, mas foi muito bem, digamos, sacado, permite também essa expressão, pelo Fernando Lobo. Terminando, sendo as coisas como são, o psiquiatra moderno assume por vezes o papel do cego que guia um semicego, o Sidónio. O semicego será o Sidónio. Bom, isto é muito elucidativo daquilo que foi o caminho que nesse trabalho do laboratório de palco, como assim é intitulado aqui pelo grupo, digamos, é elucidativo da forma como as coisas foram construídas e, digamos, solucionadas. Mas referiria também um pequeno excerto do texto da Filipa Eleutério, que foi uma das atrizes... Formandas. Formanda. Formanda. Então, mas não representou. Representou. Então é atriz, pronto. Atriz formanda ou formanda atriz. Não, eu prefiro... Atriz pode dizer que já vem com algum... Está bem, pode dizer, mas... Basta fazer teatro de escola, não é? Pronto. Mas isso há muitos de nós que representaram muita coisa e, portanto, serão atores, atrizes, pronto, ok. Pronto, não interessa. Ok, mas pronto. Portanto, mas era para dizer que foi a protagonista do cego. E ela, e a personagem é ela. E então, a Filipa escreve assim: ela é uma jovem, como tu já referenciaste, e portanto está no início da atividade, digamos assim, e diz ela assim: mergulhamos em jeito de viagem através desta peça, no complexo caminho que é ir de um lugar até outro no interior de cada um de nós. É uma ida intrínseca, com destino dúbio, onde a loucura tem papel crucial, podendo transformar, e levando-nos enquanto ser, ou demolindo aquilo que é a nossa realidade. Através do olhar de um esquizofrénico de consciência cega, assistimos à vida. Somos transportados para cenários vários: a placenta, o quarto, o pátio, a árvore e a via, cuja principal função é de personificar o interno movimento que nos leva a desbravar o novo e a evoluir. Isto, portanto, é a visão que uma das atrizes, ou um dos atores, já que só são dois, retirou da peça. E é uma visão muito, muito bem centrada. Enfim, pode-se não estar de acordo, mas está muito bem centrada. Acho que quem escreve isto, eu não assisti à peça, portanto, mas centrou-se muito bem naquilo que é aquele drama. Obviamente que, no conjunto do trabalho, dirigido pelo Lobo, isto estará em articulação com aquilo que foi, digamos, a linha de encenação e a visão que o trabalho teve.
Mas acho um texto importante. Aliás, eu, se não estou a erro, olha, este não quando até está na contracapa, mas isto foi mera coincidência. Porque eu nem conhecia a contracapa. O fecheiro que tu me mandaste não tinha contracapa. Portanto, este não quando o autor como o mero apresentador convergiram em alguns elementos. Indo agora à peça, a parte mais difícil desta história, mas também é mais interessante e emocionante. A história, eu vou ver se conto isto em breves momentos, senão os pastéis arrefecem, não é? E a paciência fica torrada. Ou então temos de pedir aqui à nossa amiga Elsa Noronha para recitar um poema para isto animar a malta. A peça conta-se em 5 quadros. A placenta, que é ao fim e ao cabo o nascimento da personagem, quando a personagem nasce para a vida, quando começa a sua história. O quarto, que é a aparição, a revelação, é aí que surge dentro do armário o cego, que quando surge vai acordar o Sidónio, que está no quarto. Isto é um quarto de um hospital psiquiátrico, aqui é dito. Vamos ver se há hospital psiquiátrico ou não, vamos ver no fim se haverá. E que esta personagem, real ou não, tem uma missão. Tem uma missão que é guiar o Sidónio para um determinado objetivo. Aqui não se sabe logo de início. Depois, saídos do quarto, ou seja, iniciada essa viagem, as duas personagens entram no pátio. Enfim, andam por ali às voltas, no sentido daquele pátio tem às vezes assim um aspecto de um certo labirinto. Eles andam por ali à procura do caminho de saída, para além do muro. E, portanto, o pátio é, digamos, a viagem até ao muro, a trajetória. Passa um dia, portanto, como vê, o pátio era grande, ou então foram muitas as voltas, as circunnavegações à volta deles próprios, e passa um dia e, no dia seguinte, eles vão acordar ao pé da árvore. O quadro seguinte é a árvore. A árvore é o abrigo, é a pausa, a paragem na viagem e, ao mesmo tempo, um retomar desse itinerário. Até que chegamos ao último quadro, que é a via. E este quadro, a via, retrata a vida, a viagem já além do muro. Porque a outra viagem é toda ela aquém do muro, não é? A viagem no quarto, no pátio, sobretudo, enfim, no quarto também começa a viagem. E, portanto, na via, neste quadro, a via é a viagem além do muro. O que essa viagem nos traz, já iremos ver um pouco mais à frente. Ora, eu, para falar um pouco da peça, e para não tornar isto muito discursivo, digamos que cingi-me aqui a alguns tópicos, ou digamos, vou-vos propor falar aqui um pouco sobre alguns elementos da peça, deixando outros por falar, e também não teria tempo para falar, para ir tão longe. O primeiro elemento que me surge aqui, até porque isto é um pouco da história da própria peça, é o título. Portanto, esta peça, como vocês se lembram, teve por título No Hospício, enfim, numa fase ainda de arranque, de construção, mas numa fase já de maturidade, uma fase adulta da peça, chamava-se Requiem para Sidónio. Esse título foi abandonado e ficamos agora com Viagem
para além do muro. De facto, o texto da peça não só mantém as referências do anterior título, porque Requiem para Sidónio é o Requiem que o cego toca ao Sidónio. O que é que estás a tocar? Requiem para Sidónio. Que ele, de certa forma, diz às páginas tantas que a música que componho é a música para uma viagem sem regresso. E o Sidónio diz, sem regresso a quê? Porque esta viagem sem regresso, estamos a supor aqui talvez um fim trágico. E ele diz, sem regresso, aqui ao hospital, aqui à normalidade, como ele diz. Mas, de facto, a peça, mantendo, embora esses elementos, tem muito daquilo que é a tal viagem. Por exemplo, a palavra viagem... Vais de viagem? Não, já volto. A palavra viagem, por exemplo, aparece referida 14 vezes. Mas, associada a esta ideia de viagem, temos muitas outras palavras que, de alguma forma, nos vão, digamos, alicerçar esta ideia. Ou seja, a palavra comboio, que surge imensas vezes no texto, cerca de 11 vezes, o cavalo, a fuga, a estrada. E se formos para os verbos como locomover, guiar, seguir, despedir, ir, dirigir, alcançar, caminhar, andar, atingir, correr, saltar, chegar, orientar, cavalgar, galopar, sair, etc., etc., são a marcação deste compasso, deste ritmo que a peça exige. Portanto, sem dúvida que esta opção por uma viagem, como título, porque o título marca indelevelmente o sentido, até pela história que conhecemos, marca o sentido da peça, do drama, e por outro lado, conforme se vê, esse sentido está expresso no texto e nas didascálias. Está expresso. Às vezes podia ser um título simbólico, metafórico, em que, digamos, nas entrelinhas, por portas e travessas, a gente chegaria lá. Não, este título está, de facto, em sintonia com aquilo que a peça se desenvolve e também com os elementos com que ela trabalha. Eu até, a propósito desta viagem, desta peça, lembrei-me de um poema do Álvaro de Campos, que encaixa aqui, é curioso, enfim, como as coisas se ligam, embora noutros termos, diz o Álvaro de Campos, seja como for, seja por onde for, partir, largar por aí fora, pelas ondas, pelo perigo, pelo mar, ir para longe, ir para fora, para a distância abstrata, indefinidamente, pelas noites misteriosas e fundas, levado como a poeira pelos ventos e pelos vendavais. Ir de vez. Esse gajo é um pelagiador. É. Eu tive receio de pôr isto porque suspeitava que pudessem dizer este é um grande poema, mas ele copiou, ele leu a tua peça. Lá onde, não sei, mas ele leu-a. Bom, mas de facto é aqui um conjunto de referências que não andam muito longe, são próximas, são conexas com esta realidade da peça. Uma outra questão curiosa, a qualificação do texto. Bom, isso aí, dizer que texto é este, que espécie de teatro, isso foi uma discussão interessantíssima e está expresso no livro, enfim, de forma sumária. Isto houve, digamos, classificações para tudo, digamos assim. Houve quem chamasse o texto de existencialista, intimista, que é agora o subtítulo que ele tem. Portanto, o Lobo adotou uma dessas teses que não era a dele. Não sei se na altura ele partilhou da mesma ideia. Já não me lembro do pormenor, mas sei que isto era defendido por uma amiga nossa que não está aqui presente. Houve também quem dissesse que era um texto, ou era uma peça psicanalítica.
houve quem chamasse um texto psicodramático, e está ali uma pessoa a olhar para mim, que eu não vou dizer quem é, que disse que isto era teatro do absurdo. Portanto, com esta diversidade, onde é que a gente chega? Que fazer com isto tudo? Bom, de facto, qualificar uma peça não é só um exercício do intelecto, é também uma maneira de encontrar um traço para aquilo que se vai fazer, porque estas diferentes qualificações vão dar uma forma a encaminhar, esclarecer, iluminar, condicionar, porque se eu estritamente sigo determinadas regras, esta qualificação é importante. Portanto, eu enfim, posso dizer que neste aspecto não houve efetivamente convergência. Não houve efetivamente convergência naquilo que é a qualificação desta peça. Em que é que ficamos? Todavia, ela foi montada dentro de uma determinada lógica. Não sei se tu, agora a montagem que fizeste, terás seguido esta ideia do teatro intimista, mas é de acreditar que sim, portanto, isso, de alguma forma, balizou. Uma coisa é verdade, isso posso-vos dizer, isso eu posso garantir. Quanto às qualificações, às classificações, e está aqui uma que me pertence, como já terão percebido, a mim não me interessa, como eu digo aqui no texto, aferir e ver quem é que está certo ou está errado, até porque nestas coisas não é uma questão de estar certo ou estar errado. Nestas coisas, o que é preciso é que, de facto, a peça contenha os elementos que informam ou que fundamentam aquilo que nós concluímos. Por outro lado, eu diria, enquanto jurista, que é preciso que o texto, a palavra, comporte o mínimo daquilo que é o espírito da peça ou da lei, porque muitas vezes vai-se à lei dizer, o espírito legislador é esse, mas é preciso que a letra da lei, digamos, suporte aquela ideia, porque se o espírito é um e a letra da lei é outra, a gente dirá assim, então a letra prevalece. E aqui será a mesma coisa, a letra ou o texto prevalecerá se porventura há uma classificação que não se consubstancia nas palavras que aqui estão. E este texto é sobretudo, e é o que estas qualificações para mim revelam, e é isso que eu posso, de certa forma, assegurar, é que, já levo 49 minutos de conversa, de palestra, é que esta peça é uma peça, digamos, não é homogénea. Ela em si comporta elementos, até elementos contraditórios e complexos, e variados. Esta peça tem ficções interiores. Há aqui coisas que são ficções, como se diz no final, montagens emocionais. Mas há aqui coisas que eu digo, e isso também é típico de um comportamento psicótico, enfim, ou de um transtorno psicótico, como eu aqui escrevi, porque, conforme se vê, o personagem jovem Sidónio, embora com um ponto de interrogação, diz-se que é psicótico. Mas se formos olhar àquilo que é o transtorno psicótico, há aqui passagens da peça, sobretudo do Sidónio, que é o Sidónio aqui que nos interessa, é a personagem central, tem comportamentos psicóticos, de delírio, de corte com a realidade, de dificuldade de socialização, de desconhecimento do perigo que corre para si e para os outros, de aventureirismo. E, portanto, há este delírio, mas há aqui delírios, confesso muito sinceramente, que são delírios poéticos surrealistas. Há aqui frases que é pura poesia. Se estiver num poema dos surrealistas, isto acho que havia lá bem, enfim, é a minha opinião. Na placenta, diz o Sidónio, quando ainda está a tentar libertar-se do colete de forças e a tentar surgir para a vida, diz-lhes que sou um grito de fúria expelindo da boca a espuma branca dos sonhos. Só assim se alcançam os pesadelos de vidro, cujos telhaços fazem sangrar os pulsos dos rios. Eu vejo isto na poesia surrealista, portanto isto não é nada de que... Aliás, o Lobo tem um livro da Justiça dos Equinócios, que é um livro que
faz muito apelo à corrente surrealista na poesia. E ele tem aqui, isto é um exemplo que eu retirei, enfim, poderão não estar inteiramente de acordo. Por outro lado, a peça tem aqui momentos em que se pressente que Sidónio vai ao encontro do seu eu, a viagem, como ele diz, então a viagem é para dentro de ti mesmo, diz-lhe o cego. Agora é que eu percebo, isto é uma viagem para dentro de ti mesmo. A ser assim, ele anda à procura de si próprio. O que também, em certos momentos da peça, enfim, não vou poder dissecar, é claro que o Sidónio anda à procura de um pouco da sua identidade. Por outro lado, também me parece que há elementos mais exteriores, porque um estado de psicose pode ter intermitências e ele tem alguma noção da realidade. E há coisas aqui que ele diz, ou situações que ele vive, que eu poderia classificar mais numa tentativa de libertação pessoal e até, enfim, social, não direi, porque aqui as forças sociais são os corpos lácteos, é o pessoal médico ali do hospital psiquiátrico, as múmias, é aquelas personagens, digamos, indefinidas, corpos lácteos, múmias, o colete de forças, a bengala, a música. Há aqui um conjunto de elementos na peça que consubstanciam esta ideia de opressão, esta ideia de estar amarrado, de estar preso a algo que nos é exterior. E, portanto, ou seja, e resumidamente, com todos estes elementos e outros, digam-me lá se é fácil chegar a uma conclusão. Não é. Digamos que não estou a desculpar nada a ninguém, mas, de certa forma, acho que esse debate não fez mais do que trazer à cena, digamos assim, revelar estas contradições, esta complexidade de situações, de texto, de estados emocionais e da própria história. Não é? Eu tinha aqui mais um apontamento, mas vou terminar aqui com mais dois, para cumprir a hora que tu me destes. Não, o cachê é só para uma hora. Depois, horas extraordinárias é mais caro. Fica mais caro. E depois o livro não é vendável com estes custos. Queria só referir aqui mais dois elementos sobre a peça e com isso remeter-me ao silêncio. A peça, como eu dizia há bocado, eu falei há bocado a propósito do pátio, mas a peça tem aqui uma construção, uma malha que é um bocado labiríntica. Isto é um bocado labiríntico, quer dizer, haverá uma saída, haverá várias saídas. É um labirinto porque, olhando aos elementos que estruturam a peça, digamos, indo procurar as pistas, as pegadas, as impressões digitais que criteriosamente e dramaticamente foram aqui, digamos, montadas pelo Lobo, esta malha tem aqui um conjunto de elementos que, em termos de interpretação e em termos de montagem e de interpretação, vão colocar algumas dificuldades, mas são essenciais à construção da peça, à definição da mesma. Palavras ou elementos como os tais corpos lácteos, a viagem, o muro, a loucura, as referências psiquiátricas, porque a peça, além de um certo valor simbólico em algumas passagens, tem referências, digamos, psiquiátricas, tem referências, digamos, ao internamento, à cura, à situação de doença que o personagem, pelo menos de tempos a tempos, vive, a fuga, o cego, a mãe, o comboio, a música, a mosca, a personagem ela, a normalidade, os três cachorrinhos. Há um conjunto de elementos na peça que, para a definição da mesma e para a montagem, têm que, eu ia dizer, ser resolvidos, tem que ser encontrado o caminho para explicar estes elementos que a peça tem. Por exemplo, eu
sempre me interroguei, não sei, enfim, muita gente leu a peça, para quem não leu, possivelmente isto não vai sempre claro, mas sempre me interroguei sobre qual é o papel da música na peça. O que é que faz esta música? A tal Rebeca sem cordas que o cego toca, que toca constantemente, que lhe toca o Requiem para Sidónio, a tal seria ou poderia ser vista como uma premonição de que no final há a morte do Sidónio, portanto aquele para além do muro é um reencontro, mas possivelmente pode ser a morte, digamos, a anulação da história da personagem. Esta música que está constantemente presente, qual é o significado desta música? Confesso que não tenho solução, aliás, eu quando montei a peça contornei esta dificuldade. E então criei músicas que não seriam supostamente aquelas em que o autor estaria a pensar. A bem dizer a verdade, eu nem sei bem que músicas é que ele pensou. Porque não é fácil. Não é fácil porque no contexto da peça a música está ali a fazer muitas vezes o contraponto, mas está a dialogar. Aliás, curiosamente, a peça termina com isto. Portanto, está a passar o comboio, não é? Diz ela, a outra personagem, que é o cego que se metamorfoseia: agora só te resta fechar os olhos. Sidónio: estão fechados, mas continuo a vê-los. Céus, como galopa tal qual um cavalo selvagem. Diz-me como é que ele vem vestido. Ela: traz um vestido divinal, ornado de algas luzidias e salpicado de sangue. Responde o Sidónio: sangue! E depois o autor termina assim: o comboio passa, Sidónio permanece de joelhos, rindo-se de felicidade, portanto não morreu, enquanto acaricia os 3 cachorrinhos, os tais que estão no hospital, os doentes, da normalidade. Portanto, isto aqui há muita coisa para dizer, os cachorrinhos, que o guiam, sabe-se lá para onde, talvez para... não, espera lá, desculpa lá, não era isto que eu queria ler. Bom, mas agora acaba. Sabe-se lá para onde, talvez para o nosso imaginário psicótico. Portanto, no meio disto tudo, onde é que vamos parar? Mas eu ia buscar uma outra parte, quer dizer, estava convencido que estava aqui, estupidamente. Não, é quando ele salta o muro, quando o Sidónio e ela saltam o muro, portanto, para o lado de lá da vida, da história, e o autor diz-nos aqui: os dois saltam o muro para o outro lado. No pátio, portanto, para trás, ficaram 3 objetos. A bengala, que a bengala era o símbolo da orientação do itinerário do Sidónio. Porque o cego diz várias vezes: segue a minha bengala, porque se não a seguires, não vais conseguir fazer a viagem. A bengala é o guia desta viagem. O condutor, a orientação, ou agora em termos atuais, é o GPS. E então, a bengala, o colete de forças, símbolo do maniatamento, da opressão, e a Rebeca chorando música. Portanto, para trás fica a Rebeca chorando música. Isto deixa-me intrigado e não me resolve a dúvida que eu tenho relativamente ao papel da música. Mas o autor está aqui, ele já vai esclarecer isto. Por último, neste elenco de elementos chaves na resolução da peça, mas que nem sempre é um coelho tirado da cartola para dizer assim: já sei, agora já sei por onde ir. Sei que não vou por aí, dizia o José Reis. Há aqui um outro elemento que é crucial na peça e que é muito difícil de esclarecer só ao fim de muito tempo, chegamos lá, que é o cego, a personagem cego. A tal personagem que sai do armário, digamos, a tal personagem que aparece, qual aparição, não religiosa obviamente, qual aparição, e que, com a sua bengala e com a sua Rebeca,
vai conduzindo o Sidónio até à vida para além do muro. E este cego, o que é este cego? Bom, eu limito-me aqui a ler o que o autor diz do cego. E diz isto: cego, sou a cegueira do teu delírio. Isto está por ordem de entrada em cena. Se te perderes da minha bengala, jamais farás a viagem. Não te esqueças que eu tenho a faca e o queijo na mão. Portanto, o cego é o guia, é aquele que vai conduzir ao outro lado. Mas depois diz outra coisa. Por alguma razão, eu sou o teu reflexo. Ou seja, o cego é um reflexo do Sidónio. E isto aqui baralha-nos um pouco a situação. Será algo criado por ele? Será um heterónimo? Uma fragmentação da sua personalidade? Ou do seu eu? Mas diz mais. Às páginas tantas estão no diálogo e diz o cego assim: mas a minha missão é outra. E toca a Rebeca. A missão dele é conduzi-lo. Diz-lhe ainda: não queimes etapas, criatura mortal, e respeita os acordes soltados das cordas da minha Rebeca. Segue, sim? Orienta-te através da minha bengala. Portanto, a ideia de condução, de guia, volta a estar aqui presente. E parece que é essa uma das funções essenciais. Diz outra: quando sou eu, precisamente, que componho um tema que assinalará o prenúncio da tua viagem sem regresso a este hospital. Diz o Sidónio: este companheiro de viagem é muito, mesmo muito estranho. Não come, não bebe, não urina, só toca. E ficamos por aqui. Acabou? Não, ficamos por aqui quanto ao cego. O que é o cego? Tá bem. São estas as referências. Está quase a acabar também. Não é isso. São estas as referências que vamos tendo, mais os desenlaces, para a gente saber que personagem é esta. Portanto, isto não é fácil, mas é desafiante. Isto é um verdadeiro desafio. Pegar. Vocês querem aqui? Desafiante. Merece tudo igual, qualquer coisa. Aqui, bom, Personagens bárbaros. Bom. isto, ao fim e ao cabo, é a revelação da riqueza e da construção do texto. E para terminar, porque já chega, as pessoas já estão exaustas, pá. E não bebem água, não comem pastelinhos, portanto isto está-se a tornar penoso para a audiência. Vai ser golo. Mais um golo. Mais um gol. Sim, porque não estava fora de jogo, portanto valeu. 4 golos. Há uma dúvida, quer dizer, há uma questão que se coloca, é saber então, efetivamente, qual é o objetivo desta peça, desta viagem. Qual é o objetivo desta... Qual é a história que efetivamente se conta? O que é que estas personagens estão a fazer e o que é que nos vão dizer? O cego, como eu até creio que já referi há pouco, isto pensa-se na viagem para além do muro, e de facto ele transpõe o muro, e depois quando transpõe o muro acontece uma cena de amor, não é? Enfim, não é fácil, não chega lá com facilidade, mas acontece uma cena de amor, e depois esta metáfora do comboio que se atravessa naquela relação, naquela história. Evidentemente que pode-se pensar que, por alguns elementos que ali estão, que tudo volta atrás, que ele nunca saiu dentro de si próprio, e de facto o cego tem às páginas tantas uma intervenção que nos deixa na dúvida se essa viagem é uma viagem física, geográfica, se tem um itinerário, se eles andam lá no pátio, se transpõe o muro, não sei o quê. O cego às páginas tantas diz assim: já percebi tudo. O movimento da tua fuga é para dentro de ti mesmo. Tens vontade de transpor o muro
mas falta-te a coragem. Ora, esta ideia de que possivelmente o Sidónio e o próprio cego não saem dentro de si próprio, digamos que pode condicionar ou pode deformar a ideia da viagem. A peça tem aqui um conjunto de referências com as quais eu acabaria esta minha apresentação. Tem um conjunto de referências que nos ajudam ou contribuem para nós sabermos, ao fim e ao cabo, qual é o objetivo da história, qual é, digamos, a intenção das personagens, porque é que estão ali. Logo no início, responde o Sidónio: antes que eu cometa a loucura de viajar para além do muro da minha lucidez. Isto vem um bocado ao arrepio daquilo que mais à frente acontece. Eu repito, de viajar para além do muro da minha lucidez. Portanto, sair da sua própria lucidez. Diz ainda, nesse quadro da placenta, é preciso voar para além de mim mesmo. Bom, aqui, digamos que há um plano exterior da continuidade da ação. É preciso voar para além de mim mesmo. Não ficar apenas encerrado, circunscrito ao seu eu. Diz ainda no quadro seguinte: há muito que esperava por este momento. A viagem para além do muro. E aqui, praticamente no início da peça, é quando surge, digamos, a definição da história. É aqui que, pela primeira vez, e de forma explícita, está inclusivamente o próprio título, a própria intenção da peça. O cego responde àquilo que eu referi há pouco, já percebi tudo o movimento, não sei o quê. Quanto ainda a destinos desta viagem. Aqui às páginas tantas, diz o cego, o Sidónio para o cego. Não interessa ver o que está antecedente, mas diz: por esta forma atingiremos as estradas do Olimpo. Digamos aqui baralha-me um pouco a ideia de qual será este lugar que ele pretende atingir. Isto pode ter, digamos aqui, uma carga metafórica, poética. Por outro lado, o cego queixa-se de que tudo isto são montagens emocionais. E, já no final da peça, o lugar que o Sidónio pretende atingir, diz na peça, é a normalidade. Pois é lá que eu quero voltar. Portanto, já no final da peça, o Sidónio diz que à normalidade, é lá que eu quero voltar, onde vivem felizes os meus 3 cachorrinhos. Este lugar da normalidade dos cachorrinhos aqui fisicamente na peça, será o hospital psiquiátrico. A peça termina com a ideia de que iremos desembocar num chamado imaginário psicótico. E se assim é, digamos que, e em conclusão, parece que boa parte desta história, boa parte deste itinerário, desta viagem, vai terminar dentro de si próprio. Vai terminar muito dentro de si próprio. Obviamente que isto são as referências do texto que vos acabei de ler, mas poderemos, de acordo com a nossa interpretação, pensar que o fim desta viagem não é bem isto que aqui se diz, mas é aquilo que eu referi há pouco, o encontro do eu. A personagem quer encontrar-se a si próprio. Mas a peça não diz isto explicitamente, nem de forma indireta. Poder-se-á pensar como uma referência externa, exterior. Por outro lado,
também se pode ver em toda esta viagem, para concluir, nesta narrativa, poder-se-á pensar que, no fundo, o Sidónio anda à procura, ou tenta, se é que consegue, a sua libertação do colete de forças, dos corpos lácteos, da bengala, do réquiem, do hospital e daqueles traumas que ele guarda, nomeadamente em relação ao pai. Em relação ao pai, é uma presença muito fugaz, a mãe tem uma presença emocional, é uma presença querida, mas, e para concluir, também se poderá ver neste trabalho este sentido de libertação pessoal. Não é uma libertação social, parece-me. Ainda que, se ele estiver maniatado no hospital psiquiátrico, se for isso a causa da sua opressão, estamos a falar de uma instituição que tem realidade física, realidade social, e portanto aí poder-se-á pensar, enfim, depende da análise que se faça, que a instituição também pode estar, esta instituição que existe em todos os países, ou em grande parte deles, outros resolvem estes problemas com muita facilidade, sem internamentos. Pode-se pensar, com um certo esforço de interpretação, como dizia, que se está também a deixar aqui um reparo, uma queixa, se assim poderei dizer, a esta mesma instituição, pela forma como os seus residentes serão tratados. E pronto, meus queridos amigos, isto já foi. Já paga as horas extraordinárias. Está bom. Não está bom, mas pronto, era o que eu tinha a dizer. Obrigado. E portanto resta felicitar o Fernando Lobo e as suas equipas, porque há aqui várias equipas, digamos, neste trabalho, a última das quais são aqui os amigos da Calçada das Letras, e portanto isto é um trabalho continuado, em continuação, e que obviamente tem-te a ti como o timoneiro, mas tivestes alguma tripulação nessa tua nau, nessa tua caravela, que também te terá ajudado. E o alvejador sozinho. Isso, então depois passar por cabo das tormentas para não conseguires dar conta do flame. Pronto, meus amigos, e peço desculpa de 1h15. Está bom, não está? Está bom, está. Para uma meia... Depois lá fora eu logo vejo. Uma hora e ver a peça. Não, 1h15 minutos. 1h15 minutos. Mas o Zé tem menos de 1h15 minutos na meia maratona da Nazaré, certo? Tenho. Pronto. Tenho 1h12. Palmas para o Zé. Olha lá. Eu quero agradecer a vossa presença. E antes de passarmos ali os pastéis da Aí ao pátio dos pastéis. Pronto, quem viu a peça viu, está visto, foi giro, foi. E é de ver que cada qual fica sempre o seu imaginário. Isso é uma peça que nunca está acabada. Exato. Está sempre atual, está sempre atual. Isso é para o Peter. Nós partimos a mola impulsionadora, aquilo que catapultou a nossa experiência de palco, o axioma, o nosso axioma, acho que é o seu. É o meu? É, sem água. Então tens que... Está bem? Tens que... O axioma que nós estabelecemos é que o ator nasce no palco, por muitas voltas que se dê, e a nossa formanda foi-se formando no palco, não é? Não é preciso estar a fazer muitas etapas, porque a questão, há uma coisa que é crucial no teatro de amadores, porque é de teatro de amadores que estamos a falar, não é?
nós estaríamos numa FNAC a esta hora, ou por aí fora. No teatro de amadores, o amador é assim, só está no teatro então de sentir prazer. Não está lá porque tem que passar recibos verdes, porque vive. Isto aqui tem muito nível, porque é uma jovem, como disse muito bem, e empenhou-se, portanto, que aquilo da música dela, que é bengala, não é? Mas isto tem às vezes é preciso alterar o nome, mas isto que vocês apresentaram aqui, portanto, já não vou falar do trabalho, só apresentar no governo. Esta apresentação é 5 estrelas, o que ele fez é 1 hora e um quarto, e explanou tudo aí, percebes? Portanto, 1 hora. Se é 5 estrelas vai ficar mais caro. Mais das horas extras. Se é 5 estrelas, vou aumentar. O Bruno, isto está espetacular. Obrigado. Vocês têm- o trabalho destes jovens, porque eu vi, e agora percebi melhor, não é? Quer dizer, porque eu estava ali e disse assim, mas isto é E logo à noite, antes de deitares, vais ler isso e ainda vais perceber melhor. Não, isto é parecido com o consultante. Mas olha que não, texto fácil. E a doutora Inês, o que é que achou do texto? Só? Sim, é um texto mesmo de malucos, não é? E o nosso psicólogo, Pité, como é que é? Psicólogo? É que não é psicólogo, para lá caminha. Para caminho? Psicólogo? Mais alto, ponha-se de pé, se faz favor. Tem a palavra. Quero agradecer, enfim, esta oportunidade, agradecer ao Lobo, agradecer ao Baião, a forma eloquente como fez a apresentação deste livro, sem se focar demasiado neste texto, mas dando-nos uma panorâmica histórica que este texto já teve. Em relação àquilo que eu defendi ao classificar este texto, em determinado momento, não o defenderia com a mesma veemência, mas para mim continua a ser teatro do absurdo. Mas numa linha psicótica assim, esquizofrénica. Em 2003. Aqui nesta sala, numa mesa comprida, Está aqui, ó. analisámos um texto, analisámos a dramaturgia do Jorge Pité. Para quem não está identificado com estes códigos, o dramaturgista não é um dramaturgo, o dramaturgista é aquele que analisa o trabalho do dramaturgo, que é quem escreve a peça. Pronto, isto é só para quem não conhece. Aqui completar a ideia do Baião, quando refere que não sabe que música é, há uma característica dos psicóticos, da esquizofrenia, que são as vozes, que são a existência de outras pessoas que confluem com a vida deles. E por isso os ouvem, eles ligam a televisão e veem mensagens que lhes são dirigidas. Este cego aqui pode ser exatamente isso, essa voz, essa personagem que conflua com ele, conflitua com ele. Temos aqui pessoas, Obrigadinho. temos aqui pessoas ligadas. Eu só estou a fazer este compasso de espera para depois ir para aquecer o os bolos. Mas eu quero dizer-vos, tenho aqui pessoas que sabem daquilo que eu vou falar a seguir. O Zé colocou aqui uma questão do Ronaldo Reino sobre a questão que é um grande, ele é conhecido como um profeta da psiquiatria. Ele abandonou a páginas tantas a psiquiatria convencional e enveredou por uma psiquiatria mais abrangente, mais poética, se quiser. Bom, mas há que pôr as coisas em termos factuais. É que este texto, no hospício, que é experimentado pela primeira vez, ainda em manuscrito, na Rocameiro, em 79, 80, por aí fora, é apenas um registro de uma coisa que eu vivenciei. E o nosso amigo Ratinho sabe de quem é que eu estou a falar. Trabalhávamos mais ou menos em empresas que faziam parte do mesmo grupo. Ele estava numa outra parte do grupo e eu estava no outro. Ele estava lá do lado do muro da Gomes Freire, eu estava do lado de dentro. E nessa altura, meus caros amigos, falar-se de psiquiatria, falar-se de esquizofrenia,
Falava-se em psicanálise, nos chavões, etc., a mãe, o complexo de Édipo. Não se passava disto. O tempo histórico confinávamos a pensarmos na luta de classes, nas classes, no pensamento dialético, outras coisas e por aí afora, muito mais de âmbito filosófico, muito mais da luta de contrários. E esta peça, sim, quando passa para a criação, para a criatividade da escrita, é com base em pressupostos de filosofia. Porque o que aconteceu foi isto: eu estou a sair do emprego ou iniciar a minha vida profissional, porque eu era comercial, e diz-me assim uma colega: olha, o nosso amigo da contabilidade está no hospital psiquiátrico de... Quem? Fulano. Está onde? Está ali no Miguel Bombarda. Tenho que ir ver, porque eu simpatizava com a pessoa. Mas, de facto, ele tinha um humor estranho. Era uma pessoa doce, calma, quase uma calma balsâmica, mas às vezes tinha ali coisas, olha, nonsense. Então, eu disse assim: então espera aí, vais lá vê-lo. Vou. Eu vou contigo. Nessa altura, como sabem, não havia carros, havia elétricos, autocarros. Apanhámos o autocarro e eu fui vê-lo. E ele, de facto, está à porta do hospital. E atravessamos um pátio. Vocês vejam bem eu entrar naquele espaço claustrofóbico, que é o Miguel Bombarda. Um pátio, com uns a fazerem assim, outros a andarem, outros a pedirem-me cigarros, e o nosso colega, que nesse momento já estava, digamos, equilibrado, a deambular e a filosofar sobre o muro que estava ali, que é o muro que dá para a Gomes Ferreira. E o muro, e não sei o quê. E eu sou apanhado naquilo e diz-me a senhora, que já tinha uma certa idade, que era quase uma mãe para ele: então, mas tem calma, não sei o quê, e sempre a tecla da mãe, e entramos num pórtico, passamos o pórtico, entro no quarto dele e começa a dizer que está ali o outro. Não estava lá ninguém, estava sozinho. E quando saí, vinha conversar com a minha colega, e ela era uma senhora já e habituada àquelas coisas, e disse-me assim: Lobo, o que é que ele fala da mãe? Porque a esquizofrenia tem a ver com a mãe. Foi isso que eu aprendi, meus caros. E é a partir daí, a questão do cego aparece como uma não sei quantas metáforas entre isto tudo. Mais tarde, quando tenho que analisar, quando este rapazinho me encosta à parede e diz-me assim: agora, deixa tretas, vais ter-se o dramaturgista. Uma coisa é escrever uma peça de teatro. Nós fantasiamos. Outra coisa é analisar um texto de outra pessoa, e não sei o quê, do dramaturgo. E foi isso que eu fiz. Para saber aquilo que estava a dizer, fui até aos alfarrabistas a ver se encontravam coisa. Apanhei um calhamaço, que aquilo era só cair para a esquerda, cair 3, 4, 5, era números, e apanhei outro livro, que aquilo era de fugir, eram imagens de hospitalizados que estavam na Síria, ali tudo acamado, coisas até, por sorte, apanhei esse livro sobre a psiquiatria em questão. E vocês nem imaginam a imensa felicidade que foi para mim. Isto eu digo-vos com a maior das poesas. Estou a ler aquele livro no café, ou não sei o que. Mas isto é a minha peça, pá. Vocês vejam. Um gajo que não é sequer psiquiatra, não sabe nada de psiquiatria, escreve aquele texto num determinado contexto histórico, sim, em luta dos contrários, eu não sei o quê. Pronto. E de repente, fala de um gajo que fala no muro, de 20 metros, que é um muro de não sei o que de seda, que o segue, guiam-se, me seguem, não sei o quê. Eu fiquei feliz. Tão feliz
que a peça foi outra vez à cena, mas desta vez com uma variável. Limpámos a peça dos corpos lácteos, porque qualquer coisa de texto psiquiátrico é o bata branca, são aquelas figuras que andam ali, e em 1987 ou em 85 questionavam, quando tu fizeste a personagem, porquê é que não está aqui a mãe? Porquê é que não está aqui um contexto social? Eu não escrevo assim, meus amigos. Eu não escrevo. A minha escrita não é moralista. Se vocês lerem tudo, a exceção do livro, talvez o Ícaro, para crianças, sejam mais moralistas, mas mesmo assim não é. Eu nunca tive jeito para escrever. Por a mãe. Perguntavam-me na construção da peça, na altura, então porque é que a mãe não vai levar a comida ao filho? Mas eu não quero. Eu não tenho que ser tão explícito assim. E daí o encanto deste texto é porque ele não é explícito. Entenderam? E daí o resto pertence à pena, ao nosso jeito, não é? Aquele jeito de metamorfosear, de criar metáforas, de criar linguagem poética, porque a loucura, quer se queira, quer não. E aquilo que eu vivenciei, qualquer coisa de poética ali, mas que não seja poética da loucura. Mas, quando nós partimos para isso, limpámos, eram 2 atores, limpámos essas personagens e colocámos essas personagens que aparecem, que desarrumam as cadeiras e não sei o quê, estão dentro deles. Ou seja, ela é uma projeção dele, da sua loucura. E então o que é que estamos aqui? Perante um eu dividido. E o eu dividido já não é uma criação minha. É já digamos, um princípio de aprendizagem de um psiquiatra chamado Ronald Lang. Eu bem parecia que este Lang se lava bem. E então o que é que há aqui? O eu dividido. É tão simples, nós não precisamos, como eu digo na análise que faço do teu texto, que um dramaturgo não tem que escrever um compêndio de loucura, de psiquiatria para contar uma história de teatro. Da mesma forma, e aí é questão interpessoal, da mesma forma que o psiquiatra, para escrever uma história de loucura em termos de palco, tem que saber o mínimo de estética teatral, as regras do teatro, por causa da essência intrapessoal ou interpessoal do teatro. A questão interpessoal é mais da esquizofrenia. Portanto, e neste jogo labiríntico de palavras, nós partimos para essa do eu dividido. Este texto hoje não é o texto do Baião, quando ele representou, em 1985, 86, 87, por aí, nem o texto que ele subliminarmente, uma escrita com uma representação sublime, fez aqui, e com muito da estética do cenógrafo Abrantes, porque o Zé partiu para as personagens plurais. Há mais que um Sidónio, há mais que um cego. Sidónio é só um. Pois, tudo bem. Eu percebi, mas estava a ver se passava. Há mais que cegos, há mais... Os cegos são vários. Pronto, são vários. É o pai... Pronto, são formas de pegar, como ele dizia, Shakespeare. Aquilo é um monstro sagrado, não vamos mexer naquilo. Isso é mentira. Eu fiz aqui o Romeu e Julieta, filo aqui. E o que é que eu chamei aquilo? Laboratório plástico do quê? Não te lembras? Tu também aprendes muito. Laboratório plástico do caos cênico. Então, meus amigos, vocês acham que eu ia pôr atores sem estarem preparados para representar Romeu e Julieta, para representar Shakespeare, ia fazê-los, ia fazê-los, ia pô-los a fazer o Shakespeare de um modo
aborrecido e amadorista. Não. O laboratório plástico é uma coisa, o Calcémico era para defender justamente as insuficiências de um elenco que não estava equilibrado. E isto é o gozo, e é as coisas que o Zé disse, muito desafiantes, como é tão desafiante agora irmos morder um bolo. Bora, obrigado.